Olá, queridos professores, tudo bem? Meu nome é Reno Maia e eu estou falando aqui de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. É muito bom estar falando com vocês e hoje eu estou aqui para contar uma pequena história para vocês, professores. Aqui no Rio Grande do Norte, numa região aqui que os potiguares conhecem como a tromba do elefante, por causa da nossa geografia, né? Que é no Alto Sertão aqui do estado, vivia um menino que nasceu e se criou, estava sendo criado ali naquela região, uma região de pouca chuva, muita dificuldade, né? E ele nasceu e vivia naquela região ali com a mãe, dona de casa, né? E também com seu pai, um agricultor que, por força da necessidade, precisava trabalhar em outras terras e às vezes até em outras cidades próximas para conseguir trazer alguma coisa para casa, né? Então vivia sempre nessa situação difícil, mas como toda criança, ele também brincava, gostava de brincar, gostava de imaginar situações, imaginar coisas ali em volta daquele mundo que ele conhecia, né? Daquele mato seco, daqueles animais magrinhos. Então ele fantasiava na cabeça dele que ali por dentro daquele mato seco ali havia histórias de perseguições, de vilões e mocinhos, né? Então ele imaginava uma série de coisas, imaginava que de repente aquela terra seca podia se transformar numa terra abundante e farta, né? Era a maior riqueza dele, era essa imaginação. O pai dele percebeu que ele tinha essa capacidade muito grande de imaginar as coisas, de fantasiar, e passou a trazer, sempre que retornava de algum trabalho em outra pequena cidade da região, passou a trazer aqueles livrinhos de cordel para presentear o filho. Ora, o menino não sabia ler, mas as ilustrações, as gravuras, os desenhos que tinha lá naquele livrinho atiçava ainda mais a imaginação dele. Ele pensava, imaginava histórias, imaginava situações, imaginava um monte de coisa que podia acontecer muito além daquele mundo que ele conhecia. Pois bem, um dia o pai trouxe para ele um cordel que falava sobre o mar. O menino se encantou com aquilo e ficava imaginando como seria a areia, como seria como seriam as ondas, como seria viver perto do mar. E o pai vendo aquela ansiedade, aquela imaginação, aquela vontade de conhecer coisa nova que o menino tinha, prometeu para ele que um dia iria levá-lo até a capital, até o mar, para que juntos eles pudessem ter essa experiência de ver o mar. O tempo demorou muito a passar e ele contava os dias para esse momento chegar, até que um dia o pai chegou e disse para ele: se arrume, coloque a sua melhor roupa, que amanhã nós vamos conhecer o mar. No dia seguinte eles embarcaram num pequeno caminhão que fazia o transporte dos sertanejos que queriam se aventurar na cidade em busca de melhores condições de vida. E, e era uma viagem longa. Mas no caminho, o menino já foi olhando para a paisagem e já foi imaginando coisas, imaginando histórias. Ele imaginava naquela plantação de cana-de-açúcar que de repente dali já podia sair a rapadura já pronta para ele. Eram as ideias fantasiosas, viagens épicas que ele tinha na sua cabeça. Olhava para o pé de feijão e imaginava que aquele feijão já podia sair daquele pé cozido e com manteiga da terra, pronto para ser comido, devidamente comido. Ele olhava para as cabras e imaginava que, além de leite, elas bem podiam dar o queijinho de coalho já pronto para comer com melaço. Então, ele foi a viagem inteira imaginando coisas, pensando e criando na sua mente viagens, histórias, e ainda teria o mar. E ainda viria o mar. Como seria a areia? A areia devia ser como farinha de mandioca, talvez. Ou de repente, as ondas que podiam trazer lá do fundo os peixes, mas os peixes já chegavam fritos ali na beira da praia. Será que isso era possível?
Ah, e até onde ia o mar? Até onde ele podia enxergar? Aonde que acabava aquilo? Quando eles finalmente chegaram no mar, o menino desceu, sentiu a areia fininha embaixo dos pés, entre os dedos. Olhou para as ondas, viu o ritmo das ondas que chegavam na beira da praia. Olhou para aquela imensidão azul e ficou imaginando o que poderia ter do outro lado, até onde a vista dele alcançava. E aí ele pegou na mão do pai dele e disse: Ô pai, me empresta teus olhos para eu poder enxergar tanta belezura, porque só com os meus eu não consigo. Então, meus amigos, como será? Eu gostaria de propor para vocês uma pequena reflexão. Será que o nosso papel como professores é fazer com que os nossos alunos enxerguem o mundo? Será que a gente poderia emprestar os nossos olhos para que eles vissem o mundo, conhecessem outras coisas, se maravilhassem com o mundo? Será que se conseguíssemos isso com os nossos alunos, já não estaríamos cumprindo a nossa missão e o nosso papel? Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês, meus colegas, professores, e me despeço aqui. Grande abraço, obrigado.